Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. É quarta-feira, o meio da semana, estamos a caminho de sobreviver a esta semana e tomar uma cerveja gelada com os amigos na sexta-feira. Feliz Dia do Camelo, meus amigos. Começamos com ótimas notícias antes de passarmos para algumas notícias questionáveis. Quero dar crédito a quem merece. A Suécia doará 16 bilhões de coroas. Na verdade, são 1 bilhão e 600 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia, e não é dinheiro, são os equipamentos que eles enviarão no valor de 1 bilhão e 600 milhões. Agora, uma enorme soma desse dinheiro será gasta de maneira semelhante à ajuda dos Estados Unidos. O que significa que perto de 1 bilhão dessa quantia será gasto na Suécia, encomendando de empresas suecas para produzir armas, munições e tudo para ser enviado à Ucrânia. Ou seja, esse 1 bilhão criará empregos na Suécia e pagará salários. Na Suécia e a Ucrânia receberão o produto final, mas cerca de 500 milhões serão usados fora da Suécia. Esse é um ponto importante a mencionar com a ajuda militar. Quase em todo o mundo ocidental, a maioria disso é sempre gasto no país que o doa, criando empregos, pagando salários e investindo no complexo industrial militar daquele país específico. Obrigado, Suécia, nós na Estônia e a política Polônia-Finlândia sabemos o que isso vale. Nós realmente respeitamos você por isso. Os ucranianos nunca esquecerão. Meus amigos, semana passada eu tive um dia em que não tive novos membros mensais no Buy Me a Coffee. E algumas pessoas levaram isso muito a sério. Eles queriam esses patches porque todo membro mensal receberá um de qualquer maneira. Hoje vou massacrar muitos nomes, então se prepare. Para evitar danos aos ouvidos, pule essa parte. Mas aqui está. Vamos lá. Hop Mikhail 69 Sniffer Toy. Will Axeman, James. Quero dizer, eles me fizeram rir, são tão ridículos. Neil Grove, e é isso. Se são muitos nomes, então obrigado a todas essas pessoas que atenderam ao chamado. Você receberá seu pet, basta me enviar uma mensagem e me comprar um café e eu enviarei isso para você, você merece. Obrigado, meus amigos, vamos pular imediatamente para a Rússia. Tenho muitas notícias da Rússia. Primeiro de tudo, o recrutamento de primavera começou na Rússia, Putin o coloca em vigor todos os anos, o recrutamento é uma conscrição, a Rússia é um país de conscrição, eles sempre foram e eles têm uma versão de loteria disso. Você nunca sabe se vai, mas se seu nome for sorteado, você vai. E este ano Putin assinou o maior número de recrutamento nos últimos 20 anos. São 160 mil novos recrutas para esta conscrição específica de primavera. Ocorrerá de 1º de abril a 15 de julho. E a maioria dos recrutas são fortemente pressionados durante essa conscrição. É um ano para se juntar aos serviços armados contratados da Rússia. Agora, primeiro de tudo, até os recrutas são enviados para lutar. Geralmente, eles não são enviados para a Ucrânia, mas para lugares como Kursk ou Belgorod, áreas russas próximas à Ucrânia. Bombas estão voando lá constantemente e, às vezes, forças especiais ucranianas invadem essas regiões. Há casos de ucranianos capturando recrutas russos que dizem que, embora Putin tenha prometido não enviá-los para perto das hostilidades, isso ocorre. Eles são sempre enviados para lá, sempre enviados de qualquer maneira, desde o início da guerra. Então, esses são 160 mil, né? Claro que nem todos eles serão enviados, mas uma parte deles participará da ação como recrutas. Essa é a realidade agora. Um vídeo suculento para você. Espero que o YouTube me permita mostrar isso. Mas agora vamos para Kherson, que é claro está sob controle ucraniano. Então, tem o rio Kherson, o rio Dnipro. E bem ao lado dele está o Leshk, como um assentamento irmão de Kherson. E lá está um bunker subterrâneo russo. Olhe para isso. Este é um antigo silo de mísseis soviético subterrâneo, há como uma montanha construída em cima e tenha em mente esses buracos aqui. Veja, os ucranianos já atingiram isso com alta Marte e artilharia e não fez muito porque isso é realmente uma montanha como obras de terra colocadas em cima do silo, é bastante seguro. Então, o que os ucranianos fizeram é um par de bombas guiadas Joint Direct Attack Munition Extended Range, usadas como destruidoras de bunkers, o que significa que elas passarão pelo primeiro obstáculo e explodirão no segundo. Confira, podemos ver claramente no vídeo, é lindo. Boom!
Você pode ver caindo, você pode ver que esta é a bomba, ela cai, penetra a primeira, esta não é a explosão principal, ela penetrou a primeira camada, bum, essa é a segunda, fumaça saindo dos lados e das entradas, droga, e a segunda fez o mesmo, destruindo isso. Ponto de comando para os russos, havia muitos oficiais dentro, isso foi confirmado. Apenas para ilustrar a localização novamente, este é Kherson, esta é a área de Aleshki e o bunker estava bem aqui, e aqui você pode ver novamente como a bomba penetra a primeira camada e então, bum, explode dentro do bunker. Eu amo destruidores de bunkers, eles são lindos e fazem o seu trabalho. Continuando com os ataques aos russos, quero dizer, aqui temos um belo e suculento ataque de drone na Crimeia, realizado pelas forças especiais ucranianas. Eles, de fato, selecionam alvos importantes na Crimeia. Qualquer coisa, cara, que a Rússia levar para a Crimeia será destruída, garantido. Um novo formato que os ucranianos estão usando é a orientação em tempo real dos drones. Normalmente, drones de ataque de longo alcance não são guiados em tempo real. Eles não possuem piloto, apenas recebem as coordenadas e voam de forma autônoma. Mas na Crimeia, eles realmente os pilotam. Veja, o drone está voando. Este é um míssil antiaéreo russo, um míssil soviético. Eu acho que é o sistema de mísseis Point Sir-FS, desculpe. E veja o que ele faz. Bum! Ele erra, ele simplesmente erra. Essa é a qualidade que eles têm. Tudo bem, Green? Vamos assistir a este vídeo porque é realmente lindo. Um pássaro quase voa para dentro do drone. Você pode ver que o drone está tremendo. Agora, eu acho que é um míssil antiaéreo novamente que erra ele. E agora os ucranianos estão começando a pegar barcos russos, lanchas rápidas, barcos de ataque, navios de patrulha. Eu não posso dizer que é um tiro turco, mas é quase um turco. Olhe para este barco de ataque cheio de tropas, bum. Se foi segundo barco de ataque e temos um míssil de defesa anti que erra e o barco, bum, se foi terceiro ataque. Barco, bum, se foi lindo. E agora chegamos ao que eu acho que é um sistema de mísseis Panzer-S, chegamos ao sistema, ele mesmo e o radar, você pode ver que está girando bem aqui. E bada boom conectado a ele, enormes perdas para os russos por drones muito baratos. E agora para ilustrar novamente a eficácia das capacidades de defesa antiaérea russa, quero dizer, são principalmente sistemas soviéticos, este é o mesmo drone voando para o sistema de radar, e ao fundo podemos ver o primeiro míssil antiaéreo subindo e se conectando a si mesmo, detonando-se. Às vezes eles fazem a coisa do bumerangue e se destroem. Não sei porquê, acho que eles gostam de fazer isso. Eles são muito suicidas no exército russo e fazem isso de novo. Olhe para isso novamente. Boom! Segundo, então isso é um radar, né? E eu acho que eles têm 2 lançadores para os mísseis e ambos se voltam contra si mesmos, enquanto o drone ucraniano derruba o radar. Então, 2 lançadores e um radar destruído significa 2 ataques vermelhos e vermelhos nos russos. Um azul e vermelho atacado pela Ucrânia. É lindo, né? Você pode ver que estou me divertindo muito relatando isso. Tenho mais ataques para mostrar, espero que o YouTube me permita mostrar isso, mas esta é uma compilação de drones pesados ucranianos carregando explosivos especiais, como grandes explosivos, e eles estão apenas plantando-os em pontes flutuantes russas. Sim, elas ainda existem e a Rússia está tentando acumulá-las em algumas áreas para atravessar alguns rios. Bem, eles vão... Mas eu fui o primeiro a ir, o segundo vai, o terceiro vai, né? Estou avançando, peço desculpas se você ficar tonto, mas quero economizar seu tempo. Enfim, este é o quarto e pronto, se foi. Temos o quinto que se foi. Há tantos deles, pontes flutuantes, não muito caras, elas não são de alta tecnologia, são apenas como... São muito fáceis de destruir, como podemos ver, e a Ucrânia está focando nisso. Agora, meus amigos, algo tão ridículo saiu deste podcast russo, são 30 segundos. Eu tenho que mostrar para você, esta é uma mulher russa falando sobre como ela quer comprar um apartamento, e eu vou apenas ler para você as legendas. Você não está pronto para isso, confira. Agora eu tenho mais de 30, certo? O que eu deveria fazer agora se eu quiser um apartamento? É simples e fácil obter meu dinheiro. Você encontra um homem que está atualmente servindo na operação militar especial e ele morre e você receberá 8 milhões de rublos. Isso está funcionando?
Claro que está. Muitas pessoas estão fazendo isso agora. Tantas mulheres vêm até nós com isso. 8 milhões de rublos. E elas compram apartamentos baratos. E elas estão procurando novamente? Não sei, nunca perguntei. Acho que seria como procurar por outro homem novamente. Eu preciso perguntar. O fato é que os números de casamentos dispararam na Rússia desde que Putin aprovou esses pagamentos massivos para as famílias dos falecidos. As mulheres russas só querem engolir esses homens, até mesmo os sem-teto e caras problemáticos ou pessoas que bebem muito. Elas só querem se casar com eles porque, se forem enviados para a operação militar especial, a mulher receberá 8 milhões de rublos quando o homem morrer. Então as mulheres russas realmente estão transformando isso em um plano de negócios, o que é triste e engraçado ao mesmo tempo. Bem, meus amigos, isso conclui a Rússia, Ucrânia, vamos para Taiwan e China, que é outro tópico inteiro, porque tenho certeza que vocês estão cientes, mas temos que passar por isso. A China lançou o maior exercício militar ao redor de Taiwan e eles estão realmente praticando o bloqueio da ilha e estão incluindo 19 navios de guerra que estão agora fazendo o círculo ao redor de Taiwan, mobilizando tudo o que tem. Um destroyer taiwanês está seguindo o grupo de ataque naval chinês na costa sul de Taiwan, monitorando-os de perto, e há um grupo de porta-aviões da China, uma quantidade massiva de navios, eles estão realmente bloqueando Taiwan. Quero dizer, é um ensaio, é uma prática para a invasão, mas para a prática eles estão realmente fazendo isso, e um desses dias, uma dessas práticas ou ensaios, se transformará em uma invasão, assim como a Ucrânia fez para a Rússia em 2022, apenas para ilustrar o que realmente está acontecendo. Esta é a ilha de Taiwan e eles estão praticando este tipo de bloqueio, né? Um bloqueio militar físico de Taiwan, e um desses dias, quero dizer, vai se transformar em uma invasão. Agora, pode se transformar em invasão apenas 2 vezes por ano. Vou abrir isso um pouco, porque não é como se a China pudesse invadir Taiwan a qualquer momento. Eles podem invadir 2 vezes por ano, porque é o Mar do Sul da China, é a estação das monções, o que significa que a maior parte do ano são tempestades massivas e grandes ondas que você não pode desembarcar tropas, é quase impossível. É em abril e outubro, 2 vezes por ano você pode fazer isso, agora é abril. Então eles obviamente estão praticando todo abril. Então se uma vez eles decidirem fazer isso, é outra prática que se transforma em invasão. Abril é uma janela de meses de invasão. Eles têm abril ou outubro, devido ao clima, para entrar e encontrar seu terreno em Taiwan e alcançar seu objetivo estratégico. Outros indicadores incluiriam se começarmos a ver coisas como campanhas de doação de sangue, que não são comuns para os chineses, estoque de commodities, restrições aos serviços de rede privada virtual, restrições à venda de minerais e metais de terras raras. Agora, quero abrir este parágrafo porque, para o Ministério da Defesa da Estônia e a inteligência estrangeira, estamos observando muito de perto o que os russos fazem em nossa fronteira. Estamos observando muitos indicadores, acho que são 50 deles. Se você pensar sobre isso, existem muitos indicadores. Por exemplo, a quantidade de sangue nos hospitais perto da fronteira. Quanta gasolina eles têm nas bases militares? Quanto em estoque? Quanta munição está armazenada lá? Existem tropas? Existem tanques? A Força Aérea se prepara para algo que estamos observando de perto. Temos um método, um algoritmo para avaliar certos indicadores. Estão verdes é como se houvesse muito sangue em nossos cérebros transferidos para os hospitais. De repente, vemos como um estoque de diesel tem X's acumulado nas bases militares perto da Estônia. Vemos essas coisas, então sabemos que algo está acontecendo, certas coisas devem acontecer antes que um país possa lançar uma invasão. Uma delas é o acúmulo massivo de sangue, porque os soldados se ferirão. Você precisa fazer transfusões de sangue. Se você ver isso, é uma invasão. Isso não acontece para exercícios militares, Geralmente acontece para uma invasão. Estamos observando os hospitais russos, civis e militares, e a quantidade de estoque de sangue deles. É assim que nos preparamos para quando eles quiserem vir para a Estônia. Estaremos prontos, 2 passos à frente deles. Tudo bem, meus amigos, vamos para outro tópico, que é Trump. Sim. E começamos com outro Donald, não Donald Trump, mas Donald Tusk da Polônia. Donald Tusk como Donald Trump, mas Donald Tusk. E ele faz um discurso, eu tenho que mostrar para você na íntegra. Eu apoio e acredito em cada palavra que ele disse, mesmo sendo apenas 1 minuto. E vem da Polônia, que será o exército mais forte da Europa e uma das economias mais fortes da Europa nos próximos 10 anos. E eles entendem a ameaça russa e a mentalidade russa. Então ele diz
tudo o que eu quero dizer. Vamos assistir. Queridos amigos americanos, acabamos de assinar nosso próximo acordo polaco-americano na área de defesa para nós, poloneses. Nossa amizade, nossa aliança, nossa lealdade mútua não é uma abstração. Gastamos quase 5% do nosso produto interno bruto em defesa. Eu vou parar aqui. Agora, por um momento, a Estônia também tem uma meta para o próximo ano, gastar do seu produto interno bruto, gastar 5% do nosso produto interno bruto. No momento, estamos em algo assim. Nós iremos para isso, é o quão sério nós levaremos isso. Espero que Letônia, Lituânia e Finlândia sigam o exemplo. Cooperação com os Estados Unidos da América. Estamos construindo um exército moderno e o maior da Europa. Na Europa, para defender nossas fronteiras, mas também nossos valores e interesses comuns. A América poderia e sempre pode contar com a Polônia. Você só tem amigos aqui. E eu posso dizer o mesmo sobre a Europa como um todo. Você tem amigos e aliados confiáveis de Portugal à Polônia, da Dinamarca à Grécia. Agora um interesse comum europeu-americano, um forte Estados Unidos da América, uma forte União Europeia e uma forte OTAN, não mais fracos. Pense nisso, senhor presidente e queridos amigos americanos, antes de decidir impor tarifas contra seus aliados mais próximos. A cooperação é sempre melhor do que a confrontação. Eu apoio cada palavra que Donald Tusk diz. Acho que ele entende a situação perfeitamente, exatamente como queremos que seja entendida aqui na Estônia. Acho que Donald Trump está cometendo um erro enorme e atirando no próprio pé e em todos os americanos com tarifas contra a União Europeia e seus aliados mais próximos, como Canadá e México. Acredito que a força americana vem de aliados fortes, aliados confiáveis e estabilidade do comércio entre aliados. É daqui que vem a força, não de construir muros. Muros não são aliados fortes e amizade forte. Por que eu vou para o inglês quebrado para explicar isso? Eu não sei, me desculpe. Muro não são amizades fortes. Ok, me desculpe, não estou me rachando de rir aqui, vamos ficar sérios agora, muito sérios na verdade, porque Trump e sua equipe realmente divulgaram a informação de que estão investigando como Trump poderia servir um terceiro mandato como presidente. Existem métodos para um terceiro mandato, isso é o que Trump disse, e ele está detonando a declaração de independência. Peço desculpa se cometer um erro aqui. Bem, isso vai contra a Constituição dos Estados Unidos da América. Isso é inconstitucional e eles estão considerando fazer isso. Apenas para ilustrar o quão delirante Trump é sobre sua presidência e o efeito de suas sanções e ataques aos aliados, aqui estão 15 segundos para provar isso. Respeitados como um país novamente e somos fortemente respeitados e as pessoas são incríveis. Eu estava com algumas pessoas muito importantes hoje e elas disseram que nunca viram uma reviravolta de um país tão rápida quanto esta. Eles nunca viram um país virar tão rápido para o fascismo quanto este em apenas 100 dias de presidência. E eu não uso essa palavra levianamente. Eu sei o que significa, sou da Estônia, pelo amor de Deus, da Europa. Eu sei o que é comunismo, fascismo e nazismo. E todas as diferenças de onde eles vêm, as implicações históricas. E estou dizendo que a palavra Trump é um presidente fascista. Ele tem políticas fascistas e está movendo a América em direção ao fascismo, e eu não estou dizendo que os americanos são fascistas. Eu disse que Trump é, e sua equipe é, e Make America Great Again definitivamente é. É muito perigoso e está destruindo a democracia. Agora, para protestar contra tudo isso. Aqui está o senador Booker, que passou 25 horas fazendo um discurso. O discurso mais longo no Senado americano na história, né? Ele quebrou o recorde anterior, que era de 24 horas, e o discurso era anti-Trump. E para ilustrar o quanto ele está destruindo as barreiras da democracia nos Estados Unidos da América. E agora, você precisa ir ao banheiro a cada hora, verifique isso. Eu não quero que o médico do Senado fique bravo comigo. Eu não quero que meu médico fique bravo comigo, mas eu realmente passei um tempo me desidratando antes para que eu não precisasse ir ao banheiro de jeito nenhum. O cara teve que pensar nisso. Ele queria ficar lá 24 horas fazendo um ponto.
Ele quebrou o recorde e foi um protesto. Mas desculpe, isso não está conectado ao canal. Olha como essa garota está devorando o senador Booker com os olhos. Não sei quem ela é, mas ela o quer. Saindo do tópico aqui, e aqui está o senador Booker encerrando este discurso de 25 horas, que é histórico no Senado dos Estados Unidos. João. O senador aceitaria uma pergunta. Chuck Schumer é a única vez na vida que posso dizer não. Eu só quero fazer uma pergunta. Você sabe que acabou de quebrar o recorde? Você sabe o quanto este caucus está orgulhoso de você? Você sabe o quanto a América está orgulhosa de você? E essa ovação continua por um bom tempo. Eu quero dizer, muito bem feito, senador Booker. Nunca ouvi falar dele, mas vendo o quão preparado está. 24 horas, tente fazer isso. Ele está defendendo que nos posicionemos contra Trump e suas políticas fascistas. Se eu tiver que ficar aqui por 25 horas falando, eu farei isso, pois é o mínimo que posso fazer. Os demais também podem agir. Bem feito, senador Booker. Trump chama hoje de Dia da Libertação. 2º de abril significa que suas tarifas entrarão em vigor, as maiores tarifas 25 para a Europa e Canadá e tudo mais, vamos abrir isso. As tarifas de Trump entram em vigor amanhã, bem, isso é hoje na verdade, e o Canadá está pronto para arruinar a economia dos Estados Unidos. Bem, não é tão preto e branco, mas vamos entrar nisso de qualquer maneira, o que é realmente um imposto de 600 bilhões de dólares sobre os americanos, enquanto o Canadá afia as facas. Tarifas são impostos. As tarifas de Trump sobre aço, alumínio, carros vão aumentar os preços em geral. Mais de 5 mil dólares em carros novos, demissões na indústria, custos mais altos em tudo, desde latas de cerveja a eletrodomésticos. É melhor não mexer na minha cerveja, cara. Não torne isso mais caro. Irei às ruas se necessário. Quem será o mais afetado? Não a China, nem o Canadá ou o México, mas os americanos pobres e de classe média. E eu quero comentar aqui América. Novamente eu disse o que penso sobre a força americana. A força vem de alianças confiáveis e amizade e estabilidade no comércio, mas também um dos aspectos mais fortes da América, Estados Unidos como país, é a sua enorme classe média. Classe média rica, essa tem sido a força de sua democracia. E mesmo assim, o exército, porque a classe média paga a maior quantidade de impostos, eles tornam tudo possível. Essa é a maioria das pessoas. As tarifas de Trump tirarão dinheiro da classe média e o colocarão nos bolsos dos milionários e bilionários, principalmente bilionários, porque na América, mesmo a classe média, eles geralmente têm um valor superior a 1 milhão. Então, tecnicamente, eles são milionários porque os americanos são ricos comparados a outras pessoas, mas o fato é que eles até tirarão da classe média para colocar nos bolsos dos bilionários, então é uma pura oligarquia. Enquanto isso, no Canadá, 25 tarifas já atingiram 30 bilhões. Em bens dos Estados Unidos da América, fase 2, 25 mais 125 bilhões em petróleo, urânio, minerais críticos, espaço aéreo e confira, o Canadá é o principal fornecedor de petróleo, urânio, níquel, alumínio, eletricidade em algumas regiões para a América. É assim que o Canadá pode prejudicar os americanos. E eu odeio dizer isso. Eu nunca gostaria que os canadenses prejudicassem os americanos. Quero dizer, sua família, seus amigos, seus aliados mais próximos. Mas é aqui que Trump está pressionando a amizade. O Canadá pode prejudicar os americanos. E eu estou tão triste em ver isso, Eu me lembro no início de seu mandato, 2025, ele estava falando sobre tarifas, sobre os bens do México. Vamos pegar suco de laranja e abacate, quero dizer, laranjas, abacates e todo tipo de coisa que vem de lá, jalapenos, por exemplo. Há muitos vegetais e frutas vindo do México. Trump é como? Nós vamos tarifar o inferno deles. Tudo bem, aqui está, deixe-me entender direito. A administração Trump agora está considerando seriamente dar um resgate aos agricultores dos Estados Unidos da América que serão afetados pelas guerras comerciais de Trump. Além do ponto de que os republicanos normalmente se referem a este tipo como eu penso em marxismo e comunismo ou socialismo quando os democratas fazem isso. Isso não contraria toda a ideia de usar tarifas para tentar equilibrar o orçamento? Agora você quer gastar mais dinheiro ajudando aqueles que foram prejudicados pelas suas tarifas. É como um grande ciclo de estupidez.
Isso é exatamente o que eu pensei no início de seu mandato, quando ele prometeu fazer isso. Ele cria essas tarifas que ele diz que beneficiarão os agricultores americanos, elas prejudicam os agricultores americanos. Agora ele tem que pegar dinheiro dos contribuintes do governo para socorrer esses agricultores americanos. Quem ganha com isso? Não há vencedores em guerras comerciais. Este é um ditado muito antigo e é um ditado verdadeiro. Trump começou a guerra comercial e todos estão sofrendo. Agora, vamos para Trump, Ucrânia, Trump, Rússia. Ainda nem cobrimos isso. Eu tenho um clipe de 18 segundos aqui que eu quero que você assista. Mas através de você, ouvi que agora eles estão dizendo que só farão esse acordo se entrarem na OTAN. Isso nunca foi discutido antes e acho que vai demorar muito para Putin aceitar. Eles disseram que a Ucrânia não vai entrar na OTAN e pode ser essa a razão pela qual a guerra começou. Trump não tem ideia de por que a guerra começou, porque isso é tão importante. Ele acha o pior, ele está totalmente na esfera de informação russa, que afirma há 3 anos que a guerra começou por causa da expansão da OTAN. Bem, a verdade é que a guerra começou e então a OTAN se expandiu. A Finlândia e a Suécia queriam se juntar à OTAN rapidamente. O fato é que se você não entender a mentalidade russa, o povo russo e o ditador Putin estão fazendo coisas contra as quais não se pode lutar. Você não pode lutar contra eles. Lute contra a mentalidade, o imperialismo. Trump não tem a menor ideia de como os russos pensam. E por que eles pensam assim? Porque Putin começou esta guerra, então ele não tem meios para lutar contra isso. Para lutar contra algo, você precisa entender a causa raiz disso, então você pode desenvolver uma arma contra isso. Ele não entende. Ele também não entende porque os ucranianos lutam. Ele acha que os ucranianos lutam para gostar, empurrar Trump para fora da fronteira, ou usar os americanos, ou pegar o dinheiro deles. Não, os ucranianos estão lutando pela sobrevivência. Não importa se é dinheiro americano ou europeu, de quem é o dinheiro, eles precisam sobreviver. Se você estiver nessa situação, aceitará o que for possível e tentará sobreviver. Nesse sentido, você não pode aplicar esses métodos como Trump está aplicando, empurrando um país que luta pela sobrevivência ao tirar sua ajuda militar. Ele está usando essas táticas, mostrando que não tem ideia sobre a base ou os fundamentos desta guerra. Para a sobrevivência dos ucranianos e esta guerra de agressão para os russos, ele não entende nenhum dos lados, então ele não pode intermediar um cessar-fogo. Você pode intermediar um cessar-fogo a partir da posição de neutralidade, para que ambos os lados respeitem sua neutralidade e venham à mesa. Em primeiro lugar, Trump não é neutro. Ele realmente não gosta da Ucrânia. Em segundo lugar, ele não entende essa guerra e os fundamentos dela. Então, ele não pode criar um cessar-fogo. Para isso, então, eu vou dizer, Trump vai falhar nas tentativas de cessar fogo, ele falhará e terá que aceitar essa situação. Para ilustrar esse ponto, sinto que faço isso em todos os vídeos, mas precisamos falar sobre o assunto. Veja o que Trump conseguiu com as falsas negociações. A Rússia lançou o recorde de 4.198 drones de ataque contra a Ucrânia em março. Isso é estatística, vamos olhar apenas os números. O mandato de Trump começou, você sabe, em 25 de janeiro e olhe o pico nos drones. Shahad, imediatamente, Trump deu a Putin um palco para falar, ele o trouxe como um parceiro de conversa, o que ninguém fez antes disso. E Putin imediatamente começa a humilhar Trump e os americanos e a diminuí-los ao falar com Trump. Trump diz, nós fizemos um cessar-fogo. Putin então dispara milhares de drones adicionais. Isso deve mostrar que Trump é um idiota, sim, a Rússia só aumentou seus ataques. E Vance e Trump estão alegando que algum tipo de cessar-fogo está sendo mantido, então eles estão totalmente delirantes em sua própria bolha de informação. Trump provavelmente nem tem ideia de que a Rússia intensificou os ataques, ele acredita que o cessar-fogo está sendo respeitado. Meus amigos, agora vamos para os Estados Unidos. Irã, esse é outro tópico, mesma guerra, tópico diferente. Comandante das forças aéreas iranianas, brigadeiro-general Amir Ali, me desculpe, eu não consigo pronunciar isso. Ele atira contra os Estados Unidos da América, eu cito, aqueles que vivem em uma casa de vidro não deveriam atirar pedras. Os americanos têm pelo menos 10 bases e 50 mil tropas na região. Eles estão sentados em uma sala de vidro. Eu acho que o Irã está brincando com fogo nessa questão.
Rapazes, os Estados Unidos poderiam mandar o Irã de volta à Idade da Pedra e também com Israel. Israel está muito interessado nisso. O ponto é que o Irã está dando grandes tiros nos Estados Unidos da América, eles estão ameaçando os Estados Unidos da América e estão muito perto de desenvolver uma arma nuclear. Agora mesmo, Trump teve muito orgulho e foi uma de suas políticas para se eleger, é que eu vou colocar o Irã de volta ao seu lugar. Ele não está fazendo isso, ele não está colocando a Rússia de volta ao lugar e o Irã está dando tiros nos Estados Unidos da América. Temos um helicóptero lá fora sob fogo inimigo, vamos nos aprofundar nisso, porque Trump realmente está mostrando seu poder. Eu acho que ele pensou que Rússia e Irã iriam recuar assim que Trump se tornasse presidente. Mas não, eles realmente não se importam. Eles estão manipulando Trump, confira. Pelo menos 6 bombardeiros B-2 dos Estados Unidos da América estão agora estacionados na base aérea de Diego Garcia, no Oceano Índico. Isso é importante porque o B-2 é a única aeronave que pode entregar a massiva GBU-57, uma das únicas bombas que pode destruir os locais nucleares do Irã em Natanz, Fordow. A base aérea de Diego Garcia fica a mais de 2.000 milhas do Irã, tornando-a um local ideal. Longe o bastante para a Marinha dos Estados Unidos da América proteger seus bombardeiros estratégicos B-2 de mísseis e drones iranianos, mas perto o suficiente para o B-2 atingir alvos no interior do Irã. Carregando GBU-57, que pesam mais de 13 toneladas cada, o B-2 tem um alcance de mais de 4.500 milhas. Os 9 tanques de reabastecimento aéreo KAC-135, também estacionados em Diego Garcia, dão a esses bombardeiros stealth o alcance para realizar ataques à bomba no Irã de qualquer direção. O Irã sabe e vê isso. Eles veem Trump se exibindo, enviando bombardeiros para Diego Garcia. Israel está pronto. Temos 100 F-35, F-15 e F-18 dos Estados Unidos no Oriente Médio estacionados e prontos para partir. O Irã continua atacando os Estados Unidos da América, mesmo ciente de que pode ser retaliado severamente a qualquer momento. Bem, estou te contando tudo isso para ilustrar o delirismo de Trump. Ele pensou que apenas o fato de ser presidente faria Putin respeitá-lo e o Irã se curvar novamente a ele para aderir novamente ao acordo nuclear. Não, isso não está acontecendo. E Trump está realmente perdendo terreno nisso. Acho que ele vai acordar para o fato de que Putin não se importa e está apenas zombando dele. E o Irã continua atirando nos Estados Unidos da América, embora os Estados Unidos da América tenham os B-2 prontos, e o Irã sabe o quanto eles podem prejudicar o programa nuclear iraniano. Eles ainda estão atirando. Então, ou Trump terá que causar dor real aos russos e aos iranianos. Ele realmente tem medo de fazer isso. Quer dizer, ele não fez isso. Ou ele terá que recuar e ficará muito enfraquecido. Agora ele está apenas no meio, no limbo, esperando que esses 2 ditadores se curvem a ele. Ainda não aconteceu. Ele terá que tomar alguma ação militar contra ambos esses regimes. Agora vamos nos aprofundar na política dos Estados Unidos, meus amigos. É nesta área que muitas pessoas dizem: Arthur, fique fora disso. E eu não vou ficar fora disso. Eu estou mergulhando de cabeça nisso. E eu não me importo. Vamos falar sobre a eleição do juiz da Suprema Corte de Wisconsin, corrida judicial. Desculpe, porque é aqui que Elon Musk também entra. Houve uma corrida judicial entre um juiz democrata e um juiz republicano. E claro, Elon Musk, sendo o cara que ele é, ele gosta de comprar eleições. Ele comprou Donald Trump por 290 milhões. Bem, a corrida acabou em Wisconsin e o candidato de Elon perdeu. Vou ler para você estes 3 parágrafos. A juíza Susan Crawford preservou a estreita maioria dos liberais na Suprema Corte de Wisconsin. Na terça-feira, ao derrotar o conservador Brad Schimmel, mas de certa forma, o verdadeiro perdedor da eleição foi o bilionário Elon Musk. Musk e seu grupo afiliado investiram pelo menos 21 milhões na normalmente discreta corrida e pagou a 3 indivíduos mais de 1 milhão cada um para assinar uma petição em um esforço para aumentar a participação na crucial disputa do estado campo de batalha. Tudo bem, vou parar por aqui. Mas o ponto é que Elon investiu muito dinheiro nisto. Ele deu a 3 caras 1 milhão e deu a muitos eleitores algum dinheiro para votar. Eu acho que isso é ilegal nos Estados Unidos da América, mas ele fez isso. Ele praticamente tentou comprar o juiz para vencer. Mas Brad perdeu e eu quero assistir ao seu discurso de derrota, não para criticá-lo, mas para respeitá-lo.
Agora, novamente, eu não sei quem ele é, eu não sei quem é esse democrata que ganhou, mas eu posso dizer algo sobre uma pessoa pela maneira como ela aceita um golpe e vamos olhar para isso, né? Simplesmente não funcionou. Sim, eu liguei para o juiz Crawford e admiti que não. Não. Você tem que aceitar os resultados. É isso. Enorme respeito de mim novamente. Eu não sei quem é o que ele defende, mas eu posso ver como ele aceita uma derrota. Ele ligou para Susan e admitiu. Ele olhou para os números. Ok, estou perdendo, vou sair. Algumas pessoas na plateia dizem que você tem que lutar. Você sabe o que Trump faz toda vez que perde? Ele não aceita. Ele apenas evita a derrota, culpando os outros. Esse homem diz que perdeu. E é isso. Liguei para Susan. Os números não mentem. Apenas? Não. Sim, claro. Eu não estou aqui fazendo nenhuma piada. Esses números não vão se reverter. Eles são muito ruins. E nós não vamos conseguir isso. Sim, já tive muitas perdas na vida por causa da minha própria estupidez. Agora, a maior coisa que ganhei com essas perdas é a dor. Se você aceitar, ela te dá um presente de conhecimento para se transformar. Eu levei um golpe, cometi um erro, agora estou sofrendo. O que posso mudar no futuro? Esse é o processo de análise de assumir uma perda. Agora, Trump nunca passa por isso. Ele sempre, quando leva um golpe, ele sempre transfere a culpa. Então, ele tira a oportunidade de se mudar para aprender algo com isso. Ele desvia isso, né? Vejo esse cara, não sei quem ele é, mas o vejo sofrendo uma perda publicamente na frente das pessoas e realmente respeito isso. Então sim, eu realmente queria mostrar a você o candidato perdedor para mostrar meu respeito a ele, mas é claro que o verdadeiro perdedor aqui é Elon Musk, bilionário, doações para a corrida da Suprema Corte de Wisconsin. Elon Musk, o que é isso? Quase 20 milhões sim, uma perda massiva aqui. E eu quero dizer, vocês todos já viram, mas estas são as doações para a eleição presidencial americana. 2024, Elon Musk, 291 milhões de dólares, ele comprou esta eleição para Donald Trump. Amigos, por hoje é isso, agradeço por confiar em seu tempo a mim, prometo não desperdiçá-lo. Como mencionado, membros do canal receberão 4 vídeos extras mensais. Inscreva-se por apenas 99 centavos. Aos sábados, membros terão acesso a um vídeo exclusivo com análise aprofundada de um tópico específico. Conectado à guerra russa-ucraniana, torne-se um membro e você verá um vídeo adicional. Por exemplo, o vídeo desta semana é Canal do Panamá, Estados Unidos versus China. É uma guerra que eles estão lutando lá. Até o próximo vídeo na sexta-feira. Certifique-se de voltar. Slava Ucraniana e tchau, tchau.